A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula que o canal EBD na NET disponibiliza semanalmente para todos os professores que se dedicam e se esmeram no ensino bíblico dominical. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos com o pastor João Barbosa, essa enciclopédia do saber cristão. Seja bem-vindo, pastor, para juntos discutirmos mais uma temática da lição bíblica do trimestre, quarto trimestre de 2016, o Deus de toda a provisão. Nesta ocasião, vamos tratar da lição de número 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. A nossa verdade prática diz que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. Nossa lição está com uma proposta que é mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. Está assim subdividida, né? Primeiro É, tópico, crise familiar no reino davídico. O segundo tópico, Salomão busca sabedoria para reinar. E no terceiro tópico, sabedoria para edificar o templo, né? Como já podemos identificar na divisão da lição, o pano de fundo vai ser a vida, a história do rei Salomão, começando com o primeiro tópico, crise familiar no reino Davi. E eu pergunto ao pastor João Barbosa, pastor, temos aqui uma lição que vai tratar, como as outras demais, de crises, de problemas familiares, de problemas políticos, né, de problemas sentimentais, onde Deus sempre orienta seu servo, sua serva, né, como se conduzir diante dessas contradições da vida humana, da nossa vida enquanto seres mortais. Então, na sua perspectiva, na sua visão, enquanto teólogo, enquanto cristão, né, como o senhor vê o primeiro tópico que trata sobre a vida familiar no reino davídico? eu quero saudar a todos os irmãos em Cristo, pessoas amigas que gostam da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nós sabemos que muitas pessoas escutam este programa do EBD na NET, que Deus tem nos ajudado a levar uma palavra à luz do texto bíblico que com certeza tem alcançado os corações e mentes das pessoas e, consequentemente, alimentado a alma de muitas pessoas sedentas de ouvirem a palavra de Deus. A crise da vida do rei Davi, que teve consequências seríssimas na sua família, porque ele foi um homem, um grande homem. Para termos uma ideia, no Marcelo, Deus disse de Salomão, digo de Davi, achei um homem segundo o meu coração. E foi um homem que, mesmo cometendo falhas, e olhe que não foi poucas, mas a vontade dele era fazer o melhor para Deus. E isto fez a diferença. E sabia se humilhar e como se aproximar de Deus. Observem que ele um dia orou assim. Não sei se orou, cantou, uma oração em termos de cântico. Ele dizia assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome. Ou seja, ele apelava para Deus de forma que é como se aquilo tocasse as entranhas do eterno. Se é que eu posso usar assim esse termo teologicamente. Deus
era sensível com o pedido de Davi. Mas esse homem que sabia com um pouco se aproximar de Deus e pedir a Deus perdão dos seus pecados, não soube administrar a sua casa e cuidou pouco de sua família. Se fôssemos enumerar os muitos acidentes gravíssimos que houve na casa de Davi, seria uma coisa terrível. Mas essa crise que foi se amontoando, ele perdeu de alguma forma aquele homem que era respeitadíssimo em todo o reino, pouco a pouco perdeu a voz de comando dentro de casa, que é uma coisa, evangelista Marcelo, que o homem de Deus precisa ter muito cuidado para não perder a voz de comando na sua casa, no meio de sua família, na igreja e etc. Davi perdeu, não tinha mais voz de comando em casa. Os homens mais valentes, os melhores guerreiros do mundo, com certeza, que eram os chamados valentes de Davi, o obedecia em tudo. Mas ele em casa não era visto dessa forma. E se não, a princípio ele teve dificuldade, primeiro, com o seu filho Aminon, que cometeu aquele incesto, depois com Absalão, que matou o meio-irmão, depois esse Absalão atentou contra o rei, tentando usurpar o trono, morreu, e agora no fim, esse quarto filho vivo, o primeiro filho dos quatro vivos, o Adonias, era o mais velho, entendia que nesse caso o pai estava muito velho, com certeza ele seria o rei. E pelo direito de sucessão, a gente pode até dizer que isso seria uma verdade. Mas acontece que na Bíblia Deus trata diferente. Desde o Gênesis, nós vemos Deus tirando o direito de primogenitura de um e dando a outro. E o livro de Deuteronômio, na lei de Moisés, tem até uma recomendação para que não se faça isso, né? Mas Deus trabalhou de forma soberana, tirando aquilo que alguém julgava ser direito de A, B ou C, e dando a quem ele quis. Ele fez isso na vida de Jacó, quando tirou a primogenitura de Esaú. Ele fez isto antes, já tinha acontecido com Ismael, que era o primeiro filho de Abraão, e deu a Jacó, deu a Isaac. Ele fez isso lá em 38 de Gênesis, quando os dois filhos de Judá com Tamar nasceram, Deus tirou a primogenitura de Zerá e deu a Pérez. E foi assim, não foi diferente agora com Salomão. Salomão, como sabemos a história dele, como veio ao mundo, as dificuldades, e quando ele nasceu, o pai dele, o Davi, chamou ele de Salomão, que é pacífico. Aí o profeta Natã, a quem Davi confiou a guarda do menino e a educação, porque Davi cuidou de todos os seus filhos. Ou não cuidou, preferiu educar, mas Salomão, ele não tomou para si esse dever de educar. Ele entregou ao profeta Natã. Isso aí, Natã, cuida desse menino. Educa esse menino. Natã ensinou a Salomão a ler,
Natan ensinou os fundamentos bíblicos da Torá, finalmente a lei de Deus, como temer a Deus. Aí você veja que Salomão foi diferente de todos os seus irmãos. Foi totalmente diferente, mas teve. Aí Natan, quando recebeu Davi, quando recebeu Salomão, ele disse: esse menino não é simplesmente pacífico. Ele chamou de Gedidias, porque dizia assim: ele é amado do Senhor. Como amado de Deus, Salomão foi diferente, foi outra coisa, porque ele foi uma profecia na vida deste grande homem de Deus da antiguidade, desse rei extraordinário da nação de Israel, desse homem sábio. Então, nós vamos verificar que na hora esse pano de fundo familiar, esse contexto terrível, tinha o Adonias, que Adonias era astuto, homem que sabia falar em público, se portava como bom administrador, ou seja, ele queria mostrar para o reino e para o seu próprio pai que ele era o homem ideal para substituí-lo no trono. Se não bastasse, ele era o mais velho. Então tinha todos os direitos e as habilidades necessárias. Se isso não bastasse, João Marcelo, contava com apoio de peso do sacerdote e do general Joabe, comandante supremo dos exércitos de Israel na época. Homem de capacidade comprovada, o homem que lutou as guerras de Davi e foi sempre vitorioso, mas era um homem extremamente ambicioso e tinha suas mãos manchadas de sangue inocente desde o início do reinado de Davi, quando ele matou um homem que provavelmente um general poderia assumir o seu lugar. Tudo isso foram coisas que ficaram. E agora, na velhice de Davi, aquele homem que chegou a dar conselho a Davi, quando Davi pediu para você, conte o povo. Ele ficou angustiado com isso. Por que o rei quer contar o povo de Israel? Deus tem feito tanto pelo rei e pela nação. E ele contou, fez o censo, porque o rei exigiu, mas a contragosto. Ele sabia que o rei não estava tomando uma atitude correta. Joabe também tinha algumas virtudes extraordinárias e momento de grande sensatez. E nós conhecemos o resultado como Deus puniu a nação por causa daquele deslize de Davi. Mas agora, Davi estava com 70 anos de idade. Como ele foi um homem de vida muito agitada, desde a mocidade, ele jovem já vivia no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai. E olhem, quando ele foi tirado do campo, tinha 17 anos, mas ele já era um veterano, dando-se a entender que muito cedo na vida ele começou nessa batalha. Quer dizer, detrás da malhada, tomando conta e dando conta, a ponto de lutar até com animais ferozes e os vencer para livrar uma ovelha e prestar conta ao seu pai. Fosse de dia, fosse de noite. Ali desenvolveu grandes habilidades, inclusive o de cantor e de instrumentista, que lhe foi muito útil mais tarde durante o seu reino. Mas, com tudo isto, ele tinha essa falha
com relação à família. E o que ele agora, aos 70 anos, por causa de uma vida muito corrida, é como que ele tivesse envelhecido tão rápido. Pastor, pelo que o senhor expôs da própria vida do rei Davi, né, pelo que ele fez com a sua família, a forma como também ele organizou a estrutura política, a estrutura militar do reino, né? Ele foi um rei bem sucedido do ponto de vista militar, né? Teve muitas conquistas. No entanto, ele ficou devendo no aspecto familiar, né? Aí nasce Salomão com a responsabilidade permanecer conduzindo o reino, né, de Israel, o reino de Judá, né? Ou seja, o reino ainda unificado Era. nessa circunstância. Ele, evidentemente, não ia parar para fazer um levantamento dos erros do pai e poder atribuir um possível deslize do seu reino. Não, ele começa o reino de forma muito bem sucedida, né? Porque assim como todo homem de Deus que vai iniciar uma obra, ele inicia orando. E a sua oração é uma oração diferente. Diferente por quê? Porque tem um conteúdo que busca recurso em Deus. Ele começou como o rei Davi, sendo bem sucedido na sua relação com Deus. Davi, ele teve alguns deslizes, mas ele não perdeu o elo, a conexão Não, com não, Deus, não. assim como indica que o seu filho tem em algum momento perdido, né? Mas ele nasce dentro dessa atmosfera conturbada do ponto de vista familiar. Mas o fator que vai mudar a sua perspectiva de rei é justamente a oração que ele faz. Então, no nosso segundo ponto, fala que Salomão busca a sabedoria para reinar. O senhor colocou que ele foi muito bem orientado, né, pelo sacerdote, E pelo profeta né, Natan. e pelo profeta Natan. Então ele teve excelentes instrutores. Foi. Mas eu gostaria que o senhor pudesse, se for possível, a gente distinguir essa sabedoria dada, né, pelos seus orientadores e essa sabedoria que veio diretamente do céu. Como é que a gente entende a sabedoria dada pelo homem e a sabedoria que vem diretamente de Deus? Olha, sabedoria é sabedoria. E a sabedoria que o homem tem, mesmo esses que não conhecem a Deus, é dada por Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Salomão recebeu ou teve um ensino de primeiríssima qualidade, tanto com Natan, o profeta, a modo de Davi, quem foi mentorou durante toda a vida Salomão quando criança, adolescente e jovem, até assumir o trono, o Natan. E outros. Não é muito que se diga que o próprio Davi o ajudou em muito. E tinha um nome dado pelo próprio Natan, de Jedidias, que é amado do Senhor, não simplesmente pacífico, que o ajudou mais tarde, nos momentos de dificuldade da sua vida. Mas essa sabedoria que ele recebeu aqui, que a Bíblia aqui se refere, não é aquela que ele adquiriu com Natan. Claro que aquela foi muito importante, mas não foi essa. Essa sabedoria aqui, ele recebeu diretamente de Deus. Deus deu a Salomão um coração sábio. Observem que depois ele viu toda aquela confusão do irmão, do meio-irmão querendo usurpar o trono, e ele já com o poder, quando Davi, quando a mãe dele, o Natan, disse a Batseba, olha, lembre-se que o seu filho será o rei de Israel.
e estão tentando usurpar. E ela corre e fala com Davi, e Davi, doente, se levanta, né? Conclama os seus guerreiros, aquele que permanece fiel e vai à luta, e manda ungir Salomão e proclama que faz o outro lado tremer na base. Mas Salomão já era tão sábio que quando Adonias correu e segurou das pontas do altar, era um costume, que era o altar do holocausto, né? E quando segurou da ponta do altar, não se podia matar um homem que segura das pontas do altar. Era como se ele estivesse pedindo misericórdia, compaixão. Ele deixou, não fez nada. Mas esperou que mais tarde ele determinou algo que, se ele fugisse, ele perdia a liberdade e o direito de viver, como aconteceu. Isso era um homem isso porque ele já tinha um coração sábio. Mas uma vez empossado rei, que ele olhou, irmão Marcelo, eu não sei, meu caro evangelista, se ele fez uma reflexão do reino do seu pai, do grande homem que era o seu pai e das dificuldades que ele teve durante toda a vida. E ele chegou à conclusão que o saber humano, o conhecimento, as estratégias não eram o suficiente para dirigir um povo como o povo de Deus. Que se há um povo na terra difícil de se dirigir, esse povo é o povo de Deus. Ele, um dos primeiros atos como rei, foi subir a Gibeão. Gibeão é onde estava o tabernáculo, né? A tenda, a arca do testemunho, que Davi desejava muito construir um templo, que a arca não ficasse morando em tendas. Uma grande casa tinha juntado todo o material para fazer aquele grande templo, mas lhe foi vedado o direito de edificar o templo. Seria de Salomão. Salomão foi pedir a Deus sabedoria. Como ele tinha muitos inimigos dentro do reino, e por que não dizer fora? Ele não pediu a Deus que Deus lhe desse vitória sobre os seus inimigos. Ele pediu a Deus sabedoria e disse assim: para que eu saiba entrar e saiba sair diante desse teu tão grande povo. Porque saber entrar e sair, onde está o problema, Marcelo? Alguns conseguem até entrar bem, mas não conseguem sair. Deixa sempre sequelas e dificuldades terríveis. Então, Deus ouviu o seu coração, porque ele podia, quando Deus disse assim a Salomão: pede-me o que queres. Imagine uma pessoa chegar, nada mais nada menos do que o próprio Deus, Senhor dos céus e da terra, dono da prata e do ouro, dizer: pede-me o que queres. Eu quero saúde, eu quero longa vida, eu quero a morte dos meus inimigos, e etc. Ele disse: não, eu quero sabedoria. Eu quero um sábio coração para dirigir o teu povo. É diferente isso. Faz-nos lembrar que quando Eliseu, mais tarde, o Elias pediu a Eliseu que pedisse alguma coisa, antes que fosse tirado dele a oportunidade, ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, ou seja, eu quero 2 vezes mais do que o que você tem. Eu quero lhe fazer uma pergunta meio provocativa Por também, não. levando em consideração a sua experiência de vida, né? Tudo aquilo que o senhor já viu, vivenciou, já experimentou. Num passado,
tínhamos homens tementes a Deus que não buscavam tanto o seminário, né? É, Temos aqui, por exemplo, no passado que não se reconhecia o seminário na formação de um obreiro, né? A nossa corrente, por exemplo. Mas também devemos considerar que eram homens tementes, eram homens sábios, eram homens que conduziam o trabalho com muito temor a Deus e a obra progredia, né? E o desvio doutrinário, né, ele era menor, claro, levando-se em consideração todo um contexto, evidentemente, cultural, né? da época, né? Hoje existe um grande discurso da importância do obreiro procurar capacitar-se teologicamente através dos seminários, né? Quando também temos uma grande propagação de falsos ensinos dentro da igreja, mesmo aquelas consideradas históricas, mesmo aquelas mais tradicionais, né? Aquelas que têm um grande comprometimento com a verdade sagrada. Então, no passado, tínhamos homens simples e humildes que muitas vezes não podiam buscar o ensino no seminário, mas eram muito dedicados no estudo da palavra, na leitura, na oração e buscavam essa sabedoria divina. Era. Hoje temos intelectuais, temos homens que são construídos, teólogos que são construídos no seminário e, lamentavelmente, parece que estamos vendo duas esferas, dois momentos diferentes. A Igreja de Deus vivendo dois momentos diferentes é, na perspectiva de dois modelos de liderança, né? No passado, homens simples, hoje, homens que intelectualmente bem capacitado, mas que não tem dado o mesmo resultado. É essa a leitura que a gente faz mesmo, ou sou eu que não estou sabendo enxergar? Olha, você está fazendo a leitura certíssima. Inclusive, os anos 50, vou falar dos anos 50, que é o ano que eu conheço bem. Os anos 50, 60 e até os anos 70 foram pródigo de grandes pregadores. Não temos pregadores hoje no Brasil, nas Assembleias de Deus do Brasil, com o potencial que tinha nos anos 50 e 60. Não temos. Diria até que temos pregadores, do ponto de vista intelectual, mais preparados, com grandes conhecimentos dos originais bíblicos, do hebraico, do grego e etc. Mas como pregador, como expositor da palavra, não temos. Temos grandes homens, sim, é verdade. Eu estou me referindo, se comparado com aqueles homens. Eu podia citar homens simples que carroceiro, com as pessoas a cavalo, que era diácono e às vezes até presbíteros da igreja, mas quando subia numa tribuna, irmão, que abria a boca, era Deus falando para os homens. Era usado, poderosamente usado por Deus, com conhecimento, com sabedoria e com autoridade de Deus. Unção de Deus. Era aquilo que Jesus disse: vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem retroceder todos quantos se vos opuserem. Essa sabedoria você não adquire nos institutos bíblicos. Isso é importantíssimo, muito importante. Eu me senti muito bem quando o pastor me convidou para cooperar como capelão no nosso instituto bíblico, mas eu reconheço que naqueles dias tínhamos homens mais bíblicos que
ele conseguia, Mais espirituais que porque eram homens mais espirituais, eram homens que passavam uma noite estudando a Bíblia. Eu conheci um pastor, foi que me batizou nas águas, lá em Recife, pastor José Amaro da Silva. José Amaro da Silva, ele escrevia bem, tinha uma caligrafia bonita, mas não era um homem culto, um estudioso de Bíblia. Mas quem o conhecia e que viajava junto, dizia assim, o homem parece que não dorme, porque toda hora que abriu os olhos, o homem estava de joelho, chorando nos pés do Senhor, para que Deus lhe desse uma palavra, para que Deus lhe ensinasse como dirigir a igreja, como... Eu me lembro que houve um caso sério que um governo desapropriou o terreno, um grande terreno da igreja, e ele leu um versículo que dizia assim: quando se levantar contra ti o espírito do governador, não se mova do seu lugar. E tinha sido o governador do estado que tinha desapropriado o terreno. E conclamou a igreja a orar, mostrou à igreja que aquilo ali pertencia, era obra de Deus, e os irmãos ficassem firmes que Deus ia fazer uma obra, e Deus usou ou fez um movimento e os homens voltaram atrás e revogaram aquele decreto. E hoje tem um templo construído naquele lugar. Eu quero só citando isso, porque eu era ainda jovem e vi isso acontecer. Mas eu não era mais adolescente. Eu já era casado já. Eu vi isso acontecer, vi como Deus operou. Então, a Assembleia de Deus dos anos 1911 a 1959 foi uma. De 1959 para cá foi outra. Aquela, nós não tínhamos esses institutos. Então as pessoas buscavam no joelho dobrado. que são bons, né? É muito bom. Nós temos excelentes institutos bíblicos. Por sinal, o nosso aqui na igreja é muito bom. A nossa escola Teológica teológica da Assembleia de Deus, em Hebreu Lima, é muito bom. Eu participo ali como capelão. E eu fui aluno. E observo a qualidade dos alunos que se formam e dos professores quando precisam fazer uma exposição daquilo que ensinaram, faz gosto ouvir. Quer dizer, é excelente instituto, porém, estamos nos esquecendo de orar, do jejum e da oração, de joelho dobrado. Eu me lembro que uma vez eu dei um congresso sobre Nova Era e um pastor depois me chamou e naquele momento o fogo caiu, foi gente batizada com o Espírito Santo, renovada, etc. Mas ele me chamou depois e disse: irmão João, dê mais um pouquinho de joelho dobrado a isso. Se o senhor colocar mais joelho nessa pregação, nesse ensino, as coisas vão melhorar. E nós estamos estudando, lendo, conhecendo, mas se esquecendo de orar e jejuar. Muitas vezes, os mestres de hoje, muitas vezes os pastores ficam tão atarefados com a tarefa literal da igreja que não tem tempo de abrir a Bíblia. E isto não é bom. É bom que os ministros do Evangelho cuidem da palavra, porque foi assim lá em Jerusalém, que escolha homens que cuidem das coisas literais. E nós vamos nos preocupar com a palavra. Não está aqui nenhuma crítica. Estamos mostrando que um alerta para o amanhã. E Salomão, pela lição que estudamos,
Evangelista Marcelo entendeu isso perfeitamente. A primeira coisa foi buscar a Deus. Se buscar a Deus, vai encontrar misericórdia Então, no caso, e paz. não é ficar buscando pseudos cultos ou trabalhos com temáticas propositais do tema culto da vitória, culto da cura, culto, né, da bênção, culto A, B, C. Ou não é ficar buscando algum trabalho ou em algum pregador uma saída, mas é particular, pessoalmente, todos buscarem a Deus A em Deus. oração e através da reflexão na palavra. A história pródiga em mostrar os grandes pregadores, principalmente a segunda metade do século XVIII, o século XIX e até a primeira metade do século XX, esses 200 anos, vamos dizer assim, foi pródigo de grandes homens, não só na Assembleia de Deus, nas igrejas evangélicas a nível mundial. Que dizer do grande mestre Spurgeon? Mas ele pregava e tinha, além dele orar, tinha pessoas que estavam de joelho dobrado, pedindo a Deus que desse uma palavra ao seu servo, que o usasse como instrumento. E olhem que era um homem de profundo conhecimento, mas não subia no púlpito para pregar sem primeiro dedicar um tempo de oração ao Senhor, para que Deus o usasse. Que não fosse ele Spurgeon, mas fosse Deus que falasse através dele. Porque uma coisa somos nós falar a palavra de Deus, e outra coisa é Deus falar sua palavra através de nós, ministros do Evangelho. Deus falar através de nós. Uma coisa é eu falar a palavra de Deus, e outra coisa é Deus falar a sua palavra através de mim. Porque ele usa os vasos que ele escolhe, que ele levanta, que ele cuida para fazer exatamente esta obra, e parece que não estamos seguindo o exemplo desse homem que o mundo venerava. Irão chegou a dizer que Deus tinha dado a Davi um homem sábio, um filho sábio. Sábio. A sua sabedoria correu às nações. É sobre essa sabedoria e o alcance que ela teve que eu queria fazer essa outra pergunta ao Senhor. Ele conseguiu esse primeiro, podemos assim dizer, essa primeira aliança, né, com o Irão, que iria dar grandes e valiosas contribuições, né, para a construção do Do templo, iria templo, é. fornecer material, iria fornecer profissionais habilidosos também. Foi muito importante essa aliança, né? E aí a sua capacidade de ver o mundo, de ver as coisas, teve um alcance tão grande que fez com que ele tivesse que também compactuar com outros reinos, fazer alianças, fazer casamentos. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse, né, em que momento ele começa a desvirtuar a sabedoria que Deus tinha lhe dado. O que aconteceu com Salomão, com aquele homem que pediu a Deus sabedoria ao invés da morte ou dos seus inimigos, ou sucesso ou glória? Em que momento ele começa a declinar na sua vida espiritual? Meu Marcelo, o poder, o poder modifica o homem. E o saber, muitas vezes, faz com que esse homem se envaideça, sem que ele perceba. Porque o coração do homem é algo tão finito. E quando eu falo do coração, não falo desse pulsar que a gente escuta. É algo mais profundo, é algo tão finito, que muitas vezes se esconde algo no seu ser, no nosso ser,
que nós não percebemos. Então, eu não conheço na história um homem que tenha ficado muito tempo no poder e não tenha cometido deslize. Isso é um negócio seríssimo. Eu não conheço. Procuro na Bíblia os homens, os grandes reis de Israel, os que ficaram muito tempo no poder. Lá para o final, ele já não era o mesmo homem do início. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza. E no nosso tempo, porque é como se o poder, é como se fosse algo que parece que ele corrói o indivíduo. Ou seja, a Salomão tomou decisões tão sábias como daquelas mulheres que trouxeram os meninos, que o reino ficou perplexo. E decisões daquela foram muitas que ele tomou, acertadamente. Até a construção do templo e a sua inauguração, ele foi impecável. Foi impecável. Não há nenhuma falha. Tudo começou dali para frente, quando ele acostumou-se. O problema está em se acostumar com o poder. Todo mundo que assume uma função elevada treme um pouco na base, por experiente que for naquele momento. Mas depois que ele se torna senhor da situação, até aqueles que o ajudaram nos primeiros passos vai ficando para trás, não interessa. Então o homem, depois que ele se acostuma com o poder, ele deixa de buscar a Deus, como buscava antes, quando Deus lhe tinha prometido. É muito no nosso tempo que Deus promete, até quando era criança ainda, que ele vai assumir determinada função na igreja. E ele chega, e depois que chega, ele muda. Não é mais aquele mesmo homem, tão humilde, dedicado, voltado para Deus. Outra coisa, a sabedoria para construir templos, a sabedoria para levantar finanças e etc. E é muito importante isso, principalmente nesses tempos de crise nesse país. Mas para a obra espiritual, não é essa sabedoria. Não é essa. Por quê? Há grandes homens que não são evangélicos, que são grandes administradores, que sabem como ninguém manipular com o dinheiro e prever o amanhã. E não são crentes em Cristo, nem reconhecem Deus. Vai ser um dom que Deus dá ao homem. Isso é um dom natural para saber trabalhar com essas coisas. Eu digo agora, é pastor de almas. Pastor de almas. Esse há uma carência. Não é uma espécie em extinção. Entendo, não é uma espécie em extinção. Mas há uma carência de pastor de almas. Que faça a obra do Senhor para Deus realmente. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Aquele homem que Deus disse um dia assim, pelo ministério do profeta Ezequiel, eu busquei um homem por essa terra fora, que ficasse na brecha. Veja só. E o Eterno diz assim, eu não achei um homem que fique na brecha. Deus quer homens que fiquem na brecha. Falta homens que fiquem na brecha. É isso que Deus procura hoje no nosso templo. Então, quando Salomão inaugurou o templo, dali para frente, imagine um homem que Deus deu só uma mulher para cada homem. E ele tinha só mulheres, que ele se casou com ela, era esposa
tinha 700. Um homem desse não tem tempo para Deus. Não precisa. Cada uma delas tinha um costume, uma É, tradição, não, não, um Deus ou vários deuses. não precisa ser tão inteligente para saber que não tinha mais tempo para Deus. Tudo começou por ali. Quando ele saiu de uma esposa para a segunda, para a terceira, para a quarta, acabou-se Salomão. Então, a sabedoria humana que é adquirida, podemos dizer, pela academia, né, pela experiência de vida, pode até construir grandes impérios, mas Pode. não sustenta a vida espiritual. Não. Somente a sabedoria que vem única e exclusivamente de Deus, por meio do seu pela presença do seu Santo Espírito, esta sim é que mantém o homem sempre fiel, temente a ele. Você tem que, esses são os marcos para entendermos se esse saber vem de Deus ou não. Então, quando Salomão começou a aumentar o número das esposas a ponto de chegar a 700, e depois não se contentou com 700 esposas, mulheres com quem ele se casou, e decidiu conseguir mais 300 concubinas. Aí ele desmoronou. E o texto bíblico é claro que essas mulheres desviaram o seu coração de Deus. Aí eu volto ao que eu disse lá atrás. Não é sem razão que o profeta Natan, quando Davi disse, olha, eu coloquei o nome dele de Salomão, porque ele será pacífico. Aí Jededias disse assim, não, ele não será simplesmente pacífico, ele será o amado de Deus. Ele será amado de Deus. E como amado de Deus, Deus o poupou. Mas há teólogos que dizem, isso tem sido até tese de doutorado, que Cristo não vem de Davi não por Salomão, mas por Natã. Por causa dos deslizes espiritual da sua vida lá no fim. Homem que escreveu Cantares, né? Eclesiastes, Provérbios, o chamado Cântico dos Cânticos. Dos 5.005 cânticos, um foi escrito. Só conhecemos um, que é Cântico dos Cânticos, que é o livro de Cantares, que é uma maravilha. Então, amados irmãos que nos escuta através desse CBD na net, pediu sabedoria a Deus no início e Deus deu sabedoria. E deu mais do que isso. Como não pediu a vida dos inimigos, Deus deu sabedoria e riqueza, como a nenhum outro homem debaixo do céu. Enquanto a glória estava sendo transferida para Deus, ele estava sendo bem-sucedido, né? Quando ele tomou a glória de Deus, o seu reino começou a cair. E Isso. assim também é com a vida de qualquer homem, qualquer líder, né, que não tem o cuidado de manter essa vigilância e transferir, né, ou seja, manter o que é de Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Né? Há uma frase que eu gosto muito de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nós temos um outro exemplo que é o próprio Cristo, né? Que se faz servo, né? Se torna homem, é um modelo de servo, e eu acredito que, independentemente, pastor, da posição que estejamos ocupando aqui na terra, na vida secular ou na vida religiosa, devemos nos entender, nos enxergar como um servo. Porque quando a gente pensar como pensou grandes reis do passado, achando que era o dono da vida, era o dono da morte, que
que ele mesmo tinha construído tudo, Jesus disse: nada temos se do céu não nos for Dado. dado ou concedido, né? Concedido, Então, o grande segredo da vida, do ser bem-sucedido, eu acredito que está aí, em se reconhecer sempre como servo, né? Estar submetido à vontade de Deus e enxergar tudo como pertencendo a Ele e nós como simples administradores, né? Salomão nos dá uma grande lição, sua vida é uma grande lição. Fica o dilema, fica o debate se ele morreu ou não como servo ou como desviado, né? O que interessa é que a tradição conservou o que ele escreveu e é reconhecido como canônico e como revelado. Olha, eu defendo uma tese. Eu tenho o direito de defender uma tese. Do ponto de vista teológico, que ele não morreu desviado. Embora houve aqueles desvios na sua vida, mas existia princípios fundamentais lá atrás, fundamentos que Deus o puniu de alguma forma, mas também o guardou. Josafá foi preservado de uma punição pela sua fidelidade Anterior, passada. passada. E não foi diferente na vida do Salomão. Sua fidelidade passada, o que ele fez para Deus. Porque Davi deixou centenas de toneladas de material, de prata e ouro, e outros materiais necessários para a construção do templo, mas não seria o suficiente se ele não tivesse uma pessoa sábia para lidar com aquilo. E a forma como ele pediu, mandou uma carta ao rei Irão de Tiro, pedindo que enviasse um homem que tivesse sabedoria. Ele enviou Irão, não foi que tinha o mesmo nome do rei. Mas Irão o seu pai era Tírio, mas sua mãe era da tribo de Dan. E se tornou uma das filhas de Naphtali. Está escrito lá no próprio livro de 1 Reis, né? Lá no capítulo 6. Quer dizer, era um homem que tinha suas raízes judia. Era um filho de Abraão, aquele Irão de Tiro, que foi o grande artífice, que Deus o encheu, tem isso também, o encheu de sabedoria para um trabalho específico. Que Deus possa dar a nossos pastores e a todos nós um espírito de sabedoria naquilo que a gente faz. O escritor Paulo, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse ainda que tenhamos todo conhecimento, toda ciência, todo saber. Se não tiver o amor, de nada adiantaria. Ou seja, nós precisamos de um conhecimento que apenas pode ser adquirido através de uma vida de relacionamento íntimo com Deus, através do seu Santo Espírito. De nenhuma outra forma esse saber será transmitido. Está à disposição da igreja, né? É um dom do Espírito Santo e que com certeza não cessou, não é, pastor? Não Não, cessou. não, 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 não. Nós precisamos desse conhecimento para que possamos também tomar decisões que contribuam para o avanço, para o crescimento do reino de Deus e o fortalecimento da doutrina bíblica. Gostaria que o senhor deixasse assim suas considerações finais, sua palavra, né? Também estamos chegando já na próxima Natal, né? É uma data festiva, final de ano, e as pessoas costumam, às vezes, mudar um pouco o foco. As escolas, lamentavelmente, têm um número de evasão muito grande. E, baseado até na nossa lição, gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os nossos Nesse irmãos. final, nesse final, estamos aproximando para o final do ano de 2016 e a minha palavra, o meu desejo
para os irmãos em Cristo e para os amigos que nos acompanham através da rede mundial de computadores, é que a boa mão de Deus te dirija nesse romper de ano, nessa passagem de ano, e que esse ano que se aproxima, apesar de ter assim um véu que descortina, que não se consegue enxergar direito o que está do outro lado, mas que Deus possa lhe iluminar, lhe dar sabedoria para você conseguir, como atravessou 2016, 2017 possa ser um ano de muitas bênçãos na vida de todos nós, no nome de Jesus. Queremos mais uma vez agradecer a Deus por todos que têm comentado, né, procurado transmitir uma palavra de estímulo. Queremos agradecer por sua oração, continue contribuindo através dos comentários, divulgando os vídeos, também deixando o seu like, do seu ok, do gostei ou do não gostei, também é importante. E dizer a você o que disse o escritor bíblico: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Evidentemente que nós não devemos, em hipótese alguma, descartar o saber humano, mas devemos diariamente buscar mais intensamente o saber divino. O homem, lamentavelmente, deixou e abandonou a fé, porque ele entendeu mal. Ele, ele conseguiu entender de uma forma que fez com que ele se sentisse autoexistente. Mas o saber divino nos torna dependentes de Deus, porque disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. E é este saber que nos orienta e nos ajuda na tomada de decisões, as mais complexas. Deus há de sempre nos orientar. Seu Santo Espírito sempre estará nos iluminando para que possamos fazer tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. O Brasil passa por uma crise, mas o povo de Deus não pode aceitá-la. Deve permanecer orando, sabendo que o Senhor está tomando conta e controlando a tudo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.